que vem. Está no ar mais um podcast Curadas. O nosso podcast, nosso encontro semanal, toda sexta-feira, aqui às 19 horas, no canal Curadas, para falar um pouquinho sobre as obras do Senhor nas nossas vidas e nas vidas dos nossos convidados, que aqui sempre estão. E com uma abordagem bíblica, né? Hoje nós damos continuidade à passagem do livro de Esther, para falar um pouquinho sobre a história dessa mulher estratégica, dessa mulher sábia, que tanto nos ensina, né? Para mim, uma das histórias mais importantes e relevantes bíblicas. E eu estou aqui com a Lília Macedo, ela que hoje vai contar um pouquinho da sua trajetória, nós vamos assimilá-la com a história de Esther, em que pontos ela teve que usar as estratégias, as armas, né, os pensamentos e ter a sabedoria que Esther teve na condução de sua vida. Lília, a paz do Senhor, muito bem-vinda, é um privilégio tê-la aqui mais uma vez, podermos doar um pouquinho do nosso tempo para a obra ministerial. Amém. Eu que agradeço a oportunidade sempre, né, de compor esse projeto junto com você. Eu creio que algo nasceu no coração de Deus primeiro e nós tivemos essa sensibilidade de receber esse chamado e de hoje estarmos aqui compondo, né, essa parceria para levarmos a palavra de Deus a todas essas mulheres e homens também, porque fiquei sabendo que tem homens aí acompanhando a gente e seguindo, né, a história e conhecendo um pouquinho mais da Bíblia. Eu digo que Deus sempre tem uma estratégia, né? Porque se existe alguém que não frequenta uma igreja ou que não tem um acompanhamento, vai ter agora esse instrumento para aprender mais sobre a palavra de Deus através de inúmeras convidadas que já passaram por aqui. E hoje nós vamos estar aqui sim, já fechando o capítulo de Esther, trazendo os pontos importantes, sim, relevantes sobre como essa mulher foi escolhida e recebeu a vitória, né, não só dela, mas de todo o seu povo. Eu conheço um pouquinho da sua história, Lília, eu sei que você é órfã de pai, né? Há um ponto em comum, primeiro ponto em comum com Esther, e que você teve durante a sua trajetória, a sua história de vida, né? Até a questão do seu casamento, a constituição da sua família, vários pontos e vários períodos em que você teve que ser uma mulher muito estratégica, muito sábia, não agir no impulso, para poder chegar onde você chegou. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para gente dos maiores desafios após a sua orfandade, como você se formou, como que você conheceu o seu esposo, né? E como que você trilhou esse caminho de fé, esse caminho de confiança a Deus. Quais pontos moldaram a Lília Macedo? Paula, eu digo que Deus ele não erra, né? São propósitos e projetos que ele já havia, eu falo que sonhado com isso, né? Nós não somos acaso, eu, você e qualquer uma de vocês que estão aí nos acompanhando. Nós viemos para cumprir uma promessa. Eu falo que Judas ele teve o papel dele primordial. Ele precisou ser aquele que traiu Jesus, porque precisavam se cumprir as escrituras através da vida dele. Porque já havia escrito isso, né? Então, eu falo assim, que a vida da Lília é um milagre. Porque sou filha única, de pai e de mãe. Minha mãe já havia se casado antes, já tinham algumas irmãs, né, filhos. E meu pai também. E a esposa dele faleceu e a minha mãe se separou do primeiro casamento. Então, houve essa unidade entre essas duas pessoas e dessa união nasceu a Lília. Mas a Lília veio com um propósito. E eu creio que em tudo Deus tem suas mãos. E Ele tem muito ciúme de nós, né? Eu falo que quando eu era menor, na época da faculdade, para a mulher, a presença do pai, a paternidade é muito importante, né? É o porto seguro da mulher. E é onde a mulher tem aquela força para que ela trilhe o seu caminho. Eu não tive isso através da figura paterna. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade. Então, eu não tive isso para mim poder me ancorar, me amparar. Como as minhas amigas tinham, eu lembro bem
datas comemorativas de escola, né? Sempre tinha as amigas que tinham o pai presente, eu não tinha isso. Mas em nenhum momento eu pude me sentir órfã, porque eu tive tios, avô que cuidou, que fez essa parte. Mas assim, eu sabia que algo tinha nessa história. A figura do pai é muito importante na nossa vida, né? Ela é muito importante na nossa construção. E a gente, avaliando, geralmente você acaba buscando, como você teve tios, né? Esther também teve um primo, teve, né, a família que deu muito suporte para ela, mas a gente sempre busca em pessoas aquela lacuna aberta. Fica uma lacuna aberta quando você não tem o Sim. acompanhamento paterno. E por algum tempo eu questionei a Deus, por que ter tirado o meu pai? Porque para mim o pai, ele é muito forte na presença, na vida da mulher, da filha mulher, né? E aí eu me lembro bem que em uma dessas minhas indagações com Deus, eu perguntei por quê, né? Por que, Deus, eu não ter a oportunidade que as minhas amigas, que as minhas primas tinham? E Deus me respondeu claramente, seu pai sou eu. Então, assim, para quem busca, né, no mundo, em outras coisas, alguém, até mesmo um marido, por exemplo, para colocar no lugar do pai, porque isso foi o que aconteceu comigo, né? Eu acabei me casando com um homem mais velho, porque eu não buscava só o marido, né? Só Você o pai buscava dos meus proteção de filhos. pai que você não teve. Essa lacuna estava aberta, né? De forma inconsciente. Então, eu nunca quis me relacionar com homens, com meninos, sabe? Com meninos mais jovens. Você é a filha mais velha? Não, eu sou caçula. Você é a Eu sou filha caçula. única, né? Como eu Isso te teria falei. até mais explicação se você fosse a filha mais velha, porque quando você. O tabu, né? O receio de relacionar com um rapaz mais novo, com um homem mais novo, é aquela coisa, vou ter que cuidar, já cuidei de tanta gente, porque a filha mais velha, ainda mais na falta de um pai, e geralmente é os filhos mais velhos que assumem essa postura, né? De cuidar dos irmãos, ajudar a mãe ali. Por isso que eu perguntei se você era a filha mais velha. Não, eu sou a caçula, sou filha única, sou a rapinha do tacho, sou a última, né? Mas, assim, isso não me diminuiu, porque eu tive irmãs, né? Eu já tinha 7 irmãos pro lado de pai e 3 irmãs pro lado de mãe. Então, minha família é 10 irmãos, né? Seus irmãos são todos formados? Todos casados. Sua mãe formou todos os filhos? Sim. Como que é o nome da sua mãe? Auri, Áurea. Dona Áurea mora aqui em Cuiabá? em Várzea Grande. Várzea Grande. Dona Áurea também é uma mulher muito forte, né? Ela tem a história dela, né? Eu falo assim, ela só não me direcionou para Jesus, porque a família dela não é cristã, né? É católica. E aí que começou todo o mistério com Jesus, porque eu me conheci, né, o meu esposo, e ele vem de uma família cristã. Então eu falo a Lília, que tinha tudo para não dar certo, órfã. A improvável. A improvável. Em algum momento Deus cruzou, trouxe ele de Santa Catarina e aqui ele me conheceu, ele também com a bagagem dele, com as histórias deles, da família, né? Porque a gente não casa com a pessoa, a gente casa com a história. E com as heranças, né? Com as heranças. E muito importante a gente saber com quem que a gente está casando, né? Porque a gente traz isso junto. E aí eu falo sobre isso porque eu vivi e vi isso no meu casamento, né? Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu tive um problema aí em relação a médicos, a escolha de profissionais, e por conta de traumas do passado do meu esposo, né? Que daí a gente vai falar num outro momento. Mas vamos voltar aqui para a Esther e para a Lilian, né? E a Lilian sempre teve na vida dela pessoas que direcionavam, né? Então eu tive tios que ajudou, que cuidou, tive meus avós que nos abraçou, porque na morte do meu pai, na perca, né, do meu pai, a minha mãe continuou, só que daí com 4 meninas, né? E ela tinha que continuar, ela tinha que cuidar, ela tinha que dar estudo. E para a glória de Deus, o meu pai, ele deixou valor financeiro, porque a minha mãe, ela não tem estudo. Então, o meu pai, ele foi prefeito numa cidade aqui do interior, e antes disso, ele já tinha um cargo, né, na Receita Federal. Então, ele tinha um valor de salário que daí foi deixado para minha mãe. Deixou resguardada sua mãe, financeiramente. E assim, minha mãe seguiu, cuidou dessas 4 meninas. Ela também tem uma bagagem do primeiro casamento. E aí ela seguiu, e aí a Lília chegou na vida dela, né, para ajudar ela a cuidar dessas 3 filhas
que ela já havia se separado do pai delas há algum tempo, mas que ela não tinha o suporte financeiro. E aí Deus veio e trouxe essa unção dobrada sobre ela, que ela conheceu meu pai, que desse relacionamento eu nasci, e ela teve e tem até hoje esse suporte financeiro, que é o que mantém ela, a casa dela, e que ela ajudou muitas pessoas e ajudam até hoje, né? Quando a gente fala de heranças, não é só herança, não é herança material. São heranças espirituais que é importante a gente saber quando a gente se une a um parceiro. Quando a gente escolhe. Meu esposo sempre fala que não é o marido que escolhe a esposa, é a esposa que escolhe o marido que ela vai casar. Eu tenho certeza que se você casou com o Nereu é porque você foi uma mulher persistente, estratégica. Muito! E eu também. Então ele fala assim: não fui eu que te escolhi, é a mulher que escolhe o seu companheiro. E é muito importante essa questão da herança, porque quando você casa com alguém, ao você saber das heranças, aquilo que ela carrega do passado, você começa a se armar, se blindar de estratégia para quebrar algumas correntes, para que elas não sejam passadas para os seus filhos, Exato. para os seus netos, para os seus bisnetos. Então, isso é de suma importância, ter os conhecimentos da bagagem hereditária que o nosso parceiro tem. Exatamente. Não case com alguém sem conhecer a história. Sem conhecer a história dos pais, da mãe, porque por trás das histórias você vai se armar com estratégias para proteger os seus filhos, para se proteger. Então, eu também passei por coisas no meu casamento, antes mesmo de casar. Eu falo que tudo que eu tinha que passar com meu esposo, eu passei antes de casar. Hoje eu vivo uma fase muito especial da minha vida, que eu acho que todas as crises que eu podia passar, eu passei no namoro, sabe? Foram acho, quase 17 términos do namoro. E a gente passou uma fase de namoro muito conturbada, mas é porque eu entendia que Deus tinha uma obra muito grande para fazer na minha vida e na vida dele. E todas as batalhas que eu enfrentei, Lili, assim como as batalhas que você enfrentou, também que eu sei que, não imagino que tenham sido muitas, como as minhas foram ligadas ao passado do meu esposo. Quando eu entendi o que aconteceu no passado, eu comecei a lutar, não em prol da carne, mas em prol do espiritual, nas correntes que estavam na mão do inimigo, do Satanás que eu tinha que tirar, né, das confissões que tinham que ser feitas ali para a gente poder quebrar e tirar isso da nossa família. Eu comecei, é como se a gente tivesse entrado debaixo da unção do Senhor. Sim. É como se Deus tivesse colocado as mãos sobre nós e a gente conseguisse restaurar e seguir com a nossa relação. É porque sozinha a gente não consegue, né? Não. E assim, falando sobre maldições hereditárias, é importante que a gente, né, que nós, eu, você e todos que estão nos acompanhando, tenha isso muito claro, porque é como se determinasse até aqui você foi, daqui para lá eu tenho conhecimento, eu sei com quem estou lidando, e as minhas armas não são contra a carne, mas contra principados. Então, eu determino isso, e isso aconteceu na minha vida, né, no meu casamento, porque eu tenho gerações, né, eu já tenho 2 filhos, e o que eu vivi de ruim, isso é de mãe, é de pai mesmo, é de proteção. Eu não quero que daqui para frente eles vivam o que eu vivi. Né? Você também pensa assim, nós somos leoas pelos nossos filhos, né? Sim. Mas assim, o que você falou faz todo sentido, porque assim, Deus, ele não nos dá poder e autoridade porque passamos por algo, mas como nós passamos. É como você passa que gera autoridade sobre você. Não é porque você passou, mas é como você passou diante de alguns desafios, porque todos nós vamos ter. Eu tenho as minhas batalhas diárias, você tem as suas, né? Nós estamos aqui a todo tempo em batalha, né? E eu falo que aqui, enquanto Jesus não voltar, ou enquanto ele não nos chamar, nós vamos guerrear. E aí é como você guerreia que vem a autoridade. Porque para você ser promovido de soldado a uma patente, você precisa ter habilidades para isso, né? Então, a todo tempo nós estamos sendo observados pelos anjos. Eu sei que o mundo espiritual é muito organizado, né? A ponto de Deus saber o que passa nesse seu coração nesse instante. Eu não consigo saber. Você está diante de mim, eu estou olhando para você e eu não sei o que está passando aí. Mas Ele sabe. E é por isso que eu falo, nós podemos enganar a todos, menos a Ele. Jamais. Né? A Bíblia diz que se corrermos para o fundo do mar, lá ele estará.
Se formos para o mais alto das montanhas, lá também ele estará. E ele é muito justo, né? Deus é muito justo. É. A gente nessa vida terrena, a gente às vezes é muito julgada, pré-julgada, porque o ser humano, ele tem um olhar muito subliminar, né? Ele tem um olhar muito superficial. E Deus egoísta. E egoísta. E Deus, ele vê além. Sim. Deus, ele vê o ilimitado, ele conhece a nossa ação e ele conhece a nossa reação, ele sabe o que vai acontecer mediante as coisas e o que não vai acontecer. É porque nós, Paula, olhamos, entendemos e vemos somente o que é ordinário. Exato. E às vezes estamos vivendo algo extraordinário, mas não estamos entendendo e nem vendo, né? E eu falo que a palavra de Deus, ela é muito clara. Isso aqui está mais atualizado do que o jornal de amanhã. Ela está aqui. É o nosso livro mais atualizado. Está disposto, mas nem todos querem, né? E assim, às vezes passamos por desafios por falta de entendimento mesmo, né? E aí, o que eu tenho para falar sobre Esther? Esther foi uma mulher estrategista, temente, mas foi preparada. Esther não veio de qualquer jeito. Ela foi escolhida, mas antes dela ir diante do rei, ela passou por uma preparação, né? E às vezes, sabe, Paula, nós, seres humanos, estamos muito iludidos com esse mundo em questão de vaidade, né? Eu tenho muito temor para falar isso, porque eu sei que eu não sou nada sem Jesus, que ele me desliga como uma tomada, no momento que ele quiser. Se ele quiser, eu nem saio dessa sala. Ele me desliga aqui mesmo. Esse é o poder do extraordinário que nós ignoramos. Porque nós precisamos tanto dele para respirar, para viver, para levantar, para tudo. E nós negligenciamos esse poder, né? Porque ele é sobrenatural. Ele é que faz. E aí eu falo para você, hoje o ser humano está tão frio, ele está tão fora do plano perfeito de Deus, que tudo vira vaidade. Exatamente. Né? Tudo é vaidade. Eu preciso estar, eu preciso ser, eu preciso fazer, eu tenho que brilhar. E assim, ela pode ir, mas não pode ir mais do que eu. Opa, ela já está crescendo muito, vamos segurar. Isso é a essência do ser humano. E isso é para mim, para você. Nós precisamos vigiar sobre isso. E por que eu falo isso diante do livro de Esther? Porque a vaidade não vai nos levar a muito longe. Nós até conseguimos ir, mas não vai perseverar. Eu acho que a questão, Liliana, não é nem só você ser vaidoso. É você não se incomodar com o sucesso do outro. É você não se incomodar. E eu prefiro viver numa constelação em meio a várias estrelas do que viver na escuridão. Exato. Onde só eu brilho. Exato. Que graça tem eu estar num lugar onde só eu preciso brilhar. Você. Então, assim, eu prefiro estar no meio de uma constelação de mulheres que brilham. Uhum. E é por isso que cada vez mais eu me associo a mulheres, porque eu quero fazer mulheres brilhar. Eu não quero brilhar sozinha. Eu tenho o meu brilho especial, você tem o seu brilho especial, eu tenho o meu espaço, mas a gente se abrir para compartilhar daquilo que Deus nos deu, para poder ajudar outras mulheres a brilhar, é o nosso papel e é o que Deus quer. Amém. Deus, ele não nos dá vitória, ele não nos dá bênção para que elas fiquem conosco. Retidas. A gente dá, a gente recebe aquilo que a gente dá. Uhum. Então, se você contribui, se você doa ao universo, você vai receber de volta. Sim. Porque é isso que ele nos pede. E aqui a gente vê isso claro, porque a rainha Vasti, antes de Esther, ela foi literalmente tirada porque desobedeceu. Então, eu consigo ver que princípios não podem ser negligenciados. Não. Vasti foi chamada, desobedeceu, não foi na presença do rei, e por isso ela foi destituída. E aí, nós, um pouquinho mais à frente, observamos Esther. Esther não foi chamada. E naquela época, a mulher que ia diante do rei sem ser chamada, e se ele não estendesse o cetro, ela tinha sentença de morte. E por que a mesma medida não foi usada com as duas? Então, eu vejo o favor de Deus sobre a minha vida todo o tempo. Porque eu tinha tudo para não dar certo. Eu tinha tudo para me perder. Eu tinha tudo para não ser uma mulher formada, com uma identidade, com uma profissão. Independente. Uma mãe que os meus filhos têm orgulho, né? Que não envergonha. Porque a palavra de Deus é muito clara. O escândalo vai vir. Mas ai daquele por quem ele vier.
e que não seja através de nós. Então, a todo tempo, eu cuido não só como ser esposa, mas como ser profissional, como ser filha, como ser irmã, como ser mãe, amiga, né? E às vezes a vida, o dia a dia, nos faz assim atropelar as coisas, né? Às vezes uma palavra, um comportamento, uma atitude fere mais do que uma sentença de prisão ou uma Verdade. sentença de um câncer, porque você começa a ser a pedra de tropeço na vida de alguém. Então, a Esther, ela me direciona para a obediência, para o preparo. Por exemplo, Sim. Então, assim, ela começou a desenvolver um papel porque... Por que a Esther foi destituída? Porque ela foi chamada, desobedeceu, e ela não poderia continuar no cargo porque outras mulheres a tinham como exemplo. Mas ela desobedeceu o seu rei. Então, as outras viriam nela esse exemplo de desobediência. Ela foi destituída por isso. Esther não foi chamada, foi diante do rei, mas foi cheia de estratégias. sim. Antes de ir, ela orou, jejuou, colocou o povo dela para fazer, né? Então, ali a gente vê que sozinha ninguém faz nada. Não. Esther, ela convocou o jejum e a oração. Sim. Né? E as mulheres hoje, Paula, que não têm a visão espiritual aberta, ela sofre. Porque às vezes ela tem tudo para continuar, para caminhar, para trilhar, para fazer história, para deixar legado, mas ela se perde no caminho. E é isso que nós não podemos. Porque Exatamente. Deus, ele deu para a mulher algo que não está escrito. Mas a todo tempo, se você observar, o homem, ele tem força física. A mulher, ela tem força aqui, ó. Ela é estrategista, ela pensa, ela sabe o que aquela história, o que ela está vivendo, os desdobramentos que aquilo pode causar. Ela vê longe, né? Ela vê. A gente consegue enxergar longe onde que determinada situação pode terminar. Né? Quando a gente está atenta, quando a gente também está direcionada, né? Na presença de Deus. Porque quando você não está, você fica cega. Então você não tem esse mesmo entendimento, essa mesma O preparo. percepção. Ela passou né? por um preparo, né? Não só o preparo que eu falo de mirra, de tomar banho, Esther já era bonita. Ela foi escolhida no meio de várias, né? Mas ela também teve o favor de pessoas, né? Nós A gente lemos, sempre né? tem, né, pessoas na nossa vida que são abrem usadas como portas. instrumentos para poder Isso. abrir. Porque Deus aqui, quem que ele vai usar para poder falar por intermédio dele? Exato. O que ele vai fazer? São pessoas. Então, assim, quantas vezes na minha jornada, Deus colocou pessoas que eu não conhecia para falar para mim aquilo que eu precisava ouvir, para me levar a lugares, pessoas que só passaram na minha vida, não ficaram, mas Deus usou para poder me levar até onde eu precisava estar. E a nossa vida é assim, né? Deus, ele sempre usa instrumentos, ele sempre usa pessoas, e nem sempre são pessoas que a gente espera, que são pessoas prováveis. São pessoas que só passam, cumprem o papel delas e seguem. Eu falo que a nossa vida, ela é cheia de embarques e desembarques. E vai ter momentos que eu vou desembarcar. Sim. E que você vai embarcar. E tá tudo certo. Porque nós vivemos essa viagem, né? É um trem e ele tem estações. Em algumas estações eu vou conhecer algumas pessoas, eu vou estar no projeto, né? Por exemplo, hoje eu estou no podcast Curadas. Até quando? Não sei. Eu estou, eu não sou, eu estou, né? Porque eu acho e penso e creio que nada é nosso. É tudo dele. Exatamente. Nós só somos instrumentos para que isso seja possível, para que nós possamos, através da nossa vida, materializar os projetos de Deus, né? Porque Ele é o grande Criador. E nesses desembarques, Paula, a gente às vezes perde pessoas importantes que fizeram parte dessa caminhada, porém, Deus, Ele é limitador, né? E aí eu falo sobre a vida de Esther mesmo. Esther era linda por fora, e ela foi buscar o bonito, o lindo por dentro, que hoje falta em muitas mulheres, né? Hoje você senta em rodas de mulheres, participa de eventos de mulheres, e você sai dali do mesmo jeito que você chegou. Você não é nutrida, porque é falar sobre uma bolsa de marca, é sobre falar sobre um destino, uma viagem. Mas o que aquela mulher fez para impactar a vida da outra?
né? Qual foi o abraço, qual foi a palavra que ela trouxe que passou o bálsamo, trouxe o refrigério, né? Nós hoje falamos que o tempo é muito importante, né? E normalmente, eu que trabalho com agenda, né? Os pacientes às vezes ficam angustiados de esperar, a gente atrasa um pouquinho ou não. Mas assim, hoje o celular, ele toma muito tempo. É uma viagem. Ele é o nosso aliado, mas ao mesmo tempo ele nos escraviza muito, porque a gente não tem limites com o trabalho, com a comunicação externa. Antigamente, às 18 horas, a gente encerrava o expediente, ia para casa, acabou. Hoje não. Hoje não. Você começa o expediente na hora que você acorda e você termina na hora que você vai dormir. Exatamente. E isso tem roubado o nosso tempo como esposa, como mãe, como filha, né? Sim. Porque você está comendo e o celular está ali do lado e está te consumindo. E aí isso é você não respeitar o seu templo, que é o seu corpo, né? E eu falo muito isso, porque corpo, alma e espírito, eles precisam estar alinhados. Nós precisamos ter contato com a natureza, sair um pouco do ar-condicionado, pisar na grama, caminhar em cima de pedras, ter animais ou ter contato com animais. Essa é a nossa essência. Deus nos fez assim, né? De ter contato, uma fruta, arrancar do pé, comer, né? Menos industrializado possível. Esther teve todo esse preparo na alimentação, no corpo, na alma, no espírito. Então, assim, falar de Esther é falar de uma mulher que nós podemos, sim, em vários aspectos, pegar como exemplo. Porque o livro de Esther é o único livro que não cita Deus em nenhum momento. A palavra Deus não aparece. Mas ele esteve presente em tudo, porque ele foi que direcionou a história para que tudo acabasse bem. Você vê a mão dele em todo o tempo. Em tudo, né? Mas ele não é citado. É o único livro da Bíblia que não cita a palavra Deus. E por quê? Porque ele é. Nós não precisamos falar quem ele é. Ele é, né? Você sente, né? Ele foi feito para ser sentido. Então você sente, você observa o agir dele. Quem tem essa sensibilidade, a né? presença, a presença, né? É forte. Você vê, você sente quando Deus está trabalhando numa situação. Você sente quando ele quando tá vendo mover ali. Eu consigo sentir isso da minha vida várias vezes. Eu falo, ó, Deus está movendo. Às vezes tem coisa que você quer muito, mas Deus não permite que aconteça porque não é para ser. E essa sensibilidade a gente só desenvolve na presença. É o quarto de oração, é no joelho que nós vamos gerar isso, essa intimidade com Deus. E às vezes existem mulheres que almejam, por exemplo, eu conheço uma pregadora, nossa, ela é uma mulher de Deus, ela busca Deus, fala com ela, usa ela. Meu Deus, como que ela é assim? Eu queria tanto. Cuidado. Será que você está preparado para isso? Mas se você quer, o caminho é único. É o seu joelho que vai gerar a sua autoridade. É o quanto tempo você, dessa sua loucura, do seu dia a dia, quanto tempo você separa na sua agenda para Deus. Se você quer buscar os frutos do Espírito, se você quer desenvolver dons espirituais, só buscar. Está disposto, é para todos. Sim. A mesa está posta. Quanto mais você busca, mais intimidade você tem, mais conhecimento você tem, mais armas você tem para lutar contra as trevas, entendeu? Porque mais estratégias você recebe. Porque esse mundo que nós vivemos hoje, que nós caminhamos, que eu falo que é um mundo cada vez mais difícil, né? Você vê a estratégia do inimigo, do mal, em tudo. Sim. Em coisas que você fala assim, meu Deus, não é nada, mas é. Eu estava vendo uma reportagem esses dias sobre a cropped, como que surgiu o cropped na vida da mulher. Tudo é muito intencional para nos fazer pecar sem que nós percebamos que estamos pecando. Para corromper a nossa juventude, para corromper os nossos jovens, para que nós tenhamos pessoas cada vez mais pervertidas, né? Que se voltem para o outro lado. Então, a gente tem que estar muito atento. E firmar em porque identidade. Do mesmo jeito que o mundo espiritual trabalha para o bem, ele trabalha para o mal. Sim. Então, quanto mais nós tivermos uma nação, né? Tivemos um movimento de pessoas engajadas na obra ministerial, pessoas engajadas em ler, em levar a palavra adiante, em falar do nome do Senhor Jesus, porque a gente só vai fazer pessoas procurar a Deus se a gente incentivar isso. O que a gente faz? Um incentivo. Sim. Busca, leia,
esteja em comunhão, busque a comunhão, que a comunhão você tem que buscar, ela não vai ser dada a você, é uma busca diária a comunhão. Paula, e por mais que nós, como seres humanos, possamos nos esforçar para entregar algo para Deus, vai ser o mínimo Sim. diante do que ele já fez. Sim. A palavra mesmo diz que o melhor que o ser humano possa entregar a Deus é visto como trapos de imundícias. Exatamente. Olha isso. Então, assim, querermos ser, né, falando um pouco sobre vaidade, que não tem nada a ver com pintar cabelo, essa vaidade. A vaidade que nos traz, assim, um adorno. A mulher foi feita para isso, né? Deus, ele inventou a mulher com cabelo longo, né, que tem os traços mais afeminados, delicados. Não é essa a vaidade que eu tô falando, né? Porque são muito julgadas as mulheres hoje, né? Ai, porque pastora não pode pôr silicone, porque pastora não pode fazer lipoaspiração, porque isso é vaidade. Não, não é essa a vaidade que eu tô falando. Eu tô falando da vaidade do coração. Nós precisamos cuidar com o íntimo. É de dentro para fora, né? Porque se nós formos na palavra, a palavra diz que Deus a todo tempo pede para vigiar o coração. Por que que Deus se preocupa tanto com esse coração? Porque dali procede as coisas, né? É o que você fala do que o seu coração está cheio. Então, se você é uma mulher raivosa, se você é uma mulher briguenta, uma mulher azeda, amarga, é porque o seu coração está cheio disso. Então, a gente precisa ter o equilíbrio, sim. Sim. E cuidar dessa terra que é fértil. Esse é o solo que Jesus trabalha, né? Porque, como você falou, como que nós vamos falar de Jesus para alguém se nós não vivemos Jesus? Se o nosso comportamento não tem nada a ver com o comportamento cristão? Se eu, Lilian, não tenho atitudes que remetem a Deus? Eu sou exemplo a todo tempo. Se eu quero convidar alguém para ir para minha igreja, como é que eu vou dar mau testemunho? Ela não vai para minha igreja nunca, né? Então nós precisamos sim cuidar com tudo isso, porque a vaidade do coração não venha para fora. Não é a vaidade de vestimenta, de corpo físico, é do interior. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu poder ser útil em alguma coisa que vem do Senhor, não de mim, porque são dons dele. E hoje as igrejas estão cheias disso, né? Se você é nova, você chega numa igreja, você acabou de chegar, as irmãzinhas que estão lá já te repudiam. O que é isso, Deus? Né? Nós precisamos lutar para que as igrejas estejam cheias hoje. As irmãs que estão lá têm que receber de braços abertos, né? Eu falo que assim, ó, se nós tivéssemos esse entendimento, nós não perderíamos para o mundo. Não perderia, não. Né? Porque os nossos maiores adversários são aquelas pessoas que estão próximas de nós. E trazendo aqui para a história de Esther e da Lilian, como eu te falei, a minha família não era cristã. Não é, né? A família da minha mãe não é cristã e a família do meu pai também não. A família do meu pai são maçom. Então eu tenho católicos e maçonaria. E eu tenho a órfã, filha única, que não teve a direção de mãe e que teve a ausência de pai. E aí Deus fez um milagre, colocou um homem de berço cristão que me encontrou pelo caminho e me resgatou, ele foi meu resgatador. Ele tem a pedrinha da minha salvação na coroa dele, eu creio. Né? Não somos perfeitos, ele também pecou, teve alguns problemas e que hoje eu me posiciono do lado dele, mas que peguei isso como bússola e às vezes, muitas vezes, já fui diante dele e perguntei, qual é o Deus que você serve com esse seu comportamento? Esse não é o Deus que você me apresentou. Então, assim, a todo tempo nós precisamos estar na balança, né? E nós vamos pecar, Paula. Por isso, todas as manhãs, Deus renova as nossas misericórdias. Verdade. Porque Ele já sabe que nós somos pecadores. Olha o amor, olha o genuíno amor de Deus para conosco. Ele renova todos os dias. Aonde você encontra isso, minha irmã? Aonde? Ele nos renova, tanto que um dia nunca é igual ao outro, né? Às Não. vezes você tem um dia que é muito especial, um dia nem tanto. E até os dias ruins servem para poder nos firmar, nos fortalecer, nos ensinar.
É a forma com qual ele trabalha na nossa vida e de fazer sempre algo novo. Eu falo que a cada amanhecer é uma nova oportunidade, a gente buscar o Senhor, da gente ser renovado com as forças dele, da gente entender aquilo que ele quer de nós. Porque não é só fazer também, é entender o porquê. Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me colocou em tal lugar, o Senhor me deu tal posição, mas para quê? O que o Senhor quer fazer de mim e agora para frente? Em que eu sou útil na sua obra? Em que eu sou útil para o Senhor? Porque nada que Deus faz na nossa vida é por nós, é porque eu sou mais bonita, eu sou melhor que a Lília ou é vice-versa, não. O que Deus faz pelas nossas vidas é para a honra e glória do nome dele. E não tem nada atrasado. Nós estamos no tempo de Deus. Então, acho que o mais importante também é quando a gente atinge um determinado lugar, uma determinada posição, é entender que não foi porque nós fomos merecedores, porque merecedores nenhum de nós somos. Já fomos destituídos da glória, da mas graça. Saber, tentar entender o porquê. Por que ele nos colocou ali? O que ele quer de nós a partir daquele momento? E é muito importante nós termos esse conhecimento, porque a história, ela não deve ser apreciada só no processo, no começo, mas a nossa preocupação maior é como que isso vai terminar. Porque às vezes Deus te dá um casamento maravilhoso, mas ele não vai adiante, ele não dura mais de 10, 12 anos. E chega ao fim. Então, Deus não quer que você se preocupe só com o processo e com o início, Ele quer que você se preocupe com o fim. Que fim você quer que a sua vida tenha? Que fim você quer que o seu casamento tenha? Que fim você quer que a sua obra, no seu trabalho, no seu ministério tenha? Qual é o legado que Qual você o vai legado deixar? que você vai deixar? Quem foi a Paula? Exatamente. Pelos dias que ela passou aqui. E aí, o que a gente tem que lembrar todos os dias? Se eu estou neste lugar, é porque o Senhor me colocou e Ele quer que eu faça algo, Ele quer me usar de alguma maneira. E a gente ter essa percepção, ter esse despertar, porque às vezes nós somos adormecidos pela sobrecarga de trabalho, pela sobrecarga emocional. Ou por vozes, por né? Vozes. Que nós não sabemos identificar. Nós somos cegos, somos cegados e somos surdos. E não conseguimos entender, a gente perde um pouco a consciência. Eu falo que a gente perde a consciência. E a gente deixa de conseguir entender. Deus, o Senhor me colocou aqui porque o Senhor queria algo de mim. Então faz o que o Senhor quer fazer de mim. É nos colocar à disposição, porque aqui nós estamos a serviço. Mais nada disso. Exato. Nós somos servos aqui. Independente da área que você atua, independente da área que eu atuo, a gente pode ter inúmeras profissões, porque Deus deu um dom especial para cada uma de nós, e ninguém vai fazer o que eu faço como eu faço, ninguém vai fazer o que você faz como você faz. Exato. Você é única no que você faz. Você tem um dom, um jeito especial. Do jeito que eu faço. Do jeito que pode você até faz. fazer, né? Por exemplo, odontologia. Um monte de dentista. Sim. Mas do jeito da Lília, só a Lília. Você é única, você é particular. Deus te deu algo muito particular. Como a Maria, como a Joana. Exato. Sim. Então você tem que entender que Ele te deu esse algo único, mas que Ele espera de você uma contrapartida. Que Ele quer que você esteja na posição para servir. E é isso que muitas vezes a gente esquece. Sim. A gente esquece. Pela vaidade mesmo. Deus usa pessoas para poder te colocar ainda mais para cima, para você ficar deslumbrado, Paula, e cego. A ciência já prova. Não são pedras grandes que derrubam o homem. São pedrinhas. E uma delas é o ego e a vaidade. Sim. Se a gente souber lidar com isso... Porque assim, eu falo que o sucesso não é difícil conseguir. O mais difícil é se manter no sucesso. Sim. Chegar lá, você chega. Mas será que você fica? Né? Sabe o que eu estava ouvindo o Thiago? Eu todo dia de manhã eu faço minha reprogramação mental. E eu escuto o Thiago Brunet todos os dias. Eu gosto muito das pregações, dos ensinamentos. E ele, assim, ele tinha um receio muito grande de se tornar pastor. Porque ele teve uma vida muito sofrida. O pai tinha que vender muitas coisas, eles tinham uma vida muito sofrida financeiramente, mudavam muito de lugar. E ele se negava, eu não quero ser pastor, eu tive uma vida tão sofrida porque meu pai era pastor, eu não quero ser pastor. Ele, é a história do meu esposo. Isso na vida dele. É a história do meu esposo. E aí Deus entregou para ele um grande ministério, um grande trabalho. Ele hoje impacta através da mentoria. Só que quando ele atingiu uma certa posição, porque ele é um mentor, né? Exato. Ele sentia que faltava, Deus estava cobrando dele. Eu quero você no meu ministério. Foi quando ele fez o Café com Destino e começou a fazer as obras ministeriais, porque Deus estava cobrando dele estar a serviço. E aí ele falou, não importa onde eu cheguei, se Deus me colocou aqui, é porque Ele quer que eu seja servo. E ele se rendeu à obra ministerial, porque Deus colocou ele no lugar de honra, de posição, para que ele fosse voz dele. E é por isso que muitos planos, Lílias, quando chegam lá na altura, você fala assim, nossa, a pessoa chegou no ápice. Tá ali, ela não cai mais.
Muitas vezes ela pode cair. Mas quem sustenta é Deus. Porque ela não entende que Deus colocou ela ali para usá-la. Exato, ela se perde. Não para ela se beneficiar ou beneficiar terceiros. Mas aqui, Esther poderia ter se perdido. Sim. Nossa, já sou rainha. Já estou. Não ouvir mais o tio. Sim. Não buscar mais conselhos de Deus, Sim. né? Porque a fama, o sucesso, ele faz isso, né? Te deixa meio que balançado. Hoje eu tô com poder, hoje eu sou. Hoje o holofote é meu. Entendeu? E esquece como é que você chegou até ali, quem abriu as portas para você, quem te ajudou, porque assim, o time faz toda a diferença. Faz. Né? Você sozinha você vai, mas você não vai muito longe. Você Ninguém, precisa de um nenhum de time, nós. você precisa de um time. Nenhum de nós. Não, eu falo você assim, uma pessoa, né? Eu não vou sozinha. Não. Hoje nós somos uma equipe. Eu preciso de pessoas. Ninguém é bom em tudo, Paula. Ninguém é bom em tudo. Você precisa de pessoas que têm dons, além de, né, profissional, que ela esteja alinhada com você no espiritual. Nós precisamos de uma rede de apoio. Exato. É isso. É isso, minha amiga. Acho que passamos muitas mensagens positivas aqui nessa noite, né? Muitos aprendizados. É um pouquinho de nós aí que é doado para vocês. E sempre vai ter esse bate-bola aqui. E a gente tá aqui também aprendendo, como vocês. Todos né? os dias eu conheço um pouquinho mais da Paula, a Paula conhece um pouquinho mais da Lília, e vocês também vão conhecer, né? Acompanha aí todos os episódios, cada um com uma mensagem especial. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai falar o coração de muitas de vocês. E, assim, o meu desejo é que você se conecte com Deus para que você ouça apenas a voz dele. Porque são muitas vozes falando, mas a dele você vai ter certeza quando for ele que falar com você. E não esqueça do lugar de honra que ele colocou você, ou do lugar de honra que ele quer colocar você ainda. Quando você estiver nesse lugar de honra, não esqueça para que ele te colocou lá. Porque toda honra e glória é para que o nome dele seja glorificado. Deus não faz nada por nós, ele faz por ele. Então se coloque à disposição, sirva da sua maneira, do seu jeito. No meio em que você está, mas no meio que eu estou, eu não posso falar de Deus. Talvez seja o grande desafio que ele te deu, que ele te entregou e você não está enxergando. Exatamente. Nós vamos ser sempre desafiados a falar do nome do Senhor, às vezes em lugares onde nós corremos o risco de ser hostilizado. Mas não se envergonhe, porque existe algo maior que está com você. Amém. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Até mais. Até. Que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho, esperança que vem.